As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia, o grande seminário no ar de todos os dias, aqui na mais querida do Brasil. E claro, contando sempre com você, com a sua participação que para nesta hora, viu? O Brasil para acompanhar o nosso debate e, sobretudo, participar dele também, desse grande seminário no ar. Então, quero você, como sempre, participando, externando aqui a sua opinião. Hoje nós vamos estar abordando aí a segunda parte do nosso debate, desigrejados, o que fazer para que voltem a congregar, se é que é possível, não é? Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente, tá bom? No 33250097, você online aqui no site da nossa Melodia, melodia.com.br. Timaço escalado, hein, pra gente discutir esse assunto na sua segunda parte. O pastor Ciro José de Freitas, nosso querido mestre, o aniversariante de hoje. Aí ele nos dá o presente hoje, tá aqui, do nosso lado. Muito bom, a gente vai estar falando sobre isso ao final também do nosso debate. Também o pastor Walter Miranda, da igreja em São Gonçalo da Obra, da restauração de tudo. O pastor Adilson Henrique dos Santos, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, São Gonçalo, e o nosso pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro. Uma honra para todos nós da Melodia poder contar com essas feras aqui. Nós vamos começar esse nosso debate orando, e o pastor Walter Miranda vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate nesta quarta-feira. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos por este dia que tu nos dás. Estamos aqui no estúdio da Melodia, neste debate, pedimos o teu socorro, a tua bênção para nós, como ministros. Temos uma palavra para aqueles que estão há tempos afastados do convívio da igreja, e com suas ideias e com seus pensamentos, que eles possam, neste dia, serem atingidos como instrumento que somos da tua vontade para abençoá-los. Abençoa o teu servo, pastor Eliel, conduzindo este debate. Abençoa todos os funcionários da Melodia e continua, ó Senhor, para sempre conosco, pois te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Debate Melodia. Pois é, nós voltamos no nosso debate hoje, na segunda parte desse tema, desigrejados, o que fazer para que voltem a congregar. Nós iniciamos esse debate há 15 dias atrás, e na oportunidade aqui estavam o pastor Teodomiro, o pastor Humberto, o pastor Walter Miranda e o pastor Pedrão, que hoje não pôde estar com a gente, lamentou muito, e nós também, mas hoje compôs da mesa aqui o querido pastor Adilson Henrique dos Santos. Eu gostaria de ouvir a opinião do pastor Adilson Henrique para a gente poder começar o nosso debate do ponto que nós terminamos naquela oportunidade, para a gente poder estar conhecendo então a opinião. E aí, pastor Henrique? Muito bom dia, pastor Adilson. Muito bom dia, pastor Eliel. Muito bom dia, douta mesa, hoje o nosso aniversariante, pastor Teodomiro, pastor Humberto Siqueira, alegria de tê-lo, estar aqui presente com o amado, e o pastor Walter Miranda. É um tema muito interessante, e eu gostaria de iniciar minha fala falando para esse grupo de pessoas desigrejadas, o que fazer para eles voltarem. A gente entende que este grupo, ele não está somente fora da igreja, está também dentro da igreja. E eu quero contrapor pelo seguinte, porque existem aquelas pessoas, ele começa a ser desigrejado dentro da igreja, ele começa a discordar das coisas, do evangelho, da palavra dentro da igreja. Ele começa a discordar do pastor, começa a discordar da liderança, ele acha que o sistema está errado, ele começa a trazer as suas próprias ideias. Até o ponto dele, que está sentado no início do banco, vai para o meio da igreja, vai para o final da igreja, e depois
com todos os seus conceitos formados, ele já não se vê mais na igreja. Então, neste momento, pastor Eliel, ele sai da igreja carregando tudo aquilo que ele aprendeu, mas para viver a forma dele, viver a mentalidade dele. Então, o desigrejado, então, ele cria a sua própria estrutura, ele é contra a estrutura, mas ele cria a sua própria. Ele cria a sua própria igreja, o seu próprio pensamento, a sua forma de viver, que tenha que ser aquilo que ele acha que é. Isso porque está descontente com o sistema religioso, está descontente com o pastor, com as autoridades. E aí eu tenho a primeira fala falando o seguinte: o que fazer? A gente primeiro precisa entender que uma pessoa dessa muitas das vezes se tornou cética ao Evangelho. Ela já não acredita mais, ela já não tem expectativa mais de receber qualquer coisa por parte da igreja. A Bíblia nos orienta, Eliel, que a gente deva viver em comunhão. E ninguém consegue viver em comunhão isoladamente. Uma pessoa que vive isoladamente, ela naturalmente ela vai querer viver como desigrejado. E aí há uma série de situações que essas pessoas hoje estão vivendo, estão passando porque foram decepcionadas, porque foram magoadas, porque se sentiram traídas da confiança da liderança, às vezes até da sua própria confiança. Então, o que fazer? Primeiro, a gente precisa entender que essas pessoas precisam ser achadas, sobretudo, por não desistir delas. Nós não podemos desistir deles, porque se eles querem essa sentença, eles mesmos ficarão com a sentença, mas nós, enquanto líderes, pastores, temos que avançar no sentido de tentar fomentar, pastor Eliel, uma situação para que eles cheguem, e chegar para esses desigrejados é muito difícil, já que tem um contexto totalmente diferente, já criou uma mentalidade diferente em não voltar para a igreja. Muito bem, então já ouvimos aqui a opinião do pastor Adilson Henrique, que integra a nossa mesa, e a mesa composta na quarta, 15 dias atrás, tínhamos aqui o pastor Teodomiro, o pastor Humberto e o pastor Walter Miranda. Então vamos pegar daqui então esse nosso debate, esse nosso tema, e aí eu começo com o meu querido pastor Humberto Siqueira. Pastor Humberto, tem como fazer meia-culpa? A liderança tem que fazer meia-culpa disso? Ou não tem culpa nenhuma? Eu queria trazer esse assunto aqui. Muitas vezes nós também nos isolamos. Muitas vezes nós criamos uma redoma. Muitas vezes a linha de comunicação é cortada. E algo que poderia ser resolvido num diálogo, numa conversa, na chamada comunhão, que não é o tema de hoje, muitas vezes é descartado. E aí a pessoa fica sem voz no grupo em que vive e vai embora. Isso e cria toda essa expectativa. E aí, pastor Humberto, bom dia. Bom dia, meu mano querido, bom dia, pastor Eliel do Carmo, bom dia aos colegas debatedores, pastores, ilustres, bom dia ao nosso ouvinte, que mais uma vez nos dá o privilégio da sua audição e participação nessa manhã. Posso começar dizendo que você está perfeito no raciocínio. Dizem que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. E a tua pergunta provoca uma reflexão que vai nos fazer encontrarmos não a solução, mas o caminho para tentarmos melhorar isso aí. Porque não que eu seja cético ou pessimista, mas resolver não vai resolver, porque se resolver a Bíblia vai contrariar, e já falamos isso aqui. Mas para tentar melhorar, sempre é possível tentar encontrar um caminho para melhorar. E você entrou no ponto nevrálgico da questão. Temos que fazer uma meia-culpa, sim. Eu penso que o erro é dos dois lados. Um lado porque interpreta mal, porque não aprende a ouvir e discernir o bem do mal, ou discernir aquilo que presta do que não presta, ou examinar tudo e reter o que é bom. Mas falando do outro lado, lá de cá, do nosso lado, temos que fazer a meia-culpa. Me perdoe aqui rapidamente, eu aproveito para fazer um merchan aqui e dizer que parece que meu sonho vai se concretizar e meu livro sairá. A igreja que eu nunca entendi. E no livro eu toco exatamente nesse ponto, não é? Temos que fazer uma meia-culpa e nós também temos culpa. Pelo discurso, por aquilo que permitimos vivermos na igreja. Posso dizer que todos nós quatro aqui, aqueles a quem nós conhecemos, prezam pela pregação do Evangelho, por um bom exemplo, por seguir a palavra de Deus, mas sempre cometemos alguma falha. E se tem uma coisa que torna muito difícil tentar melhorar essa questão, tudo é o reconhecimento. Há um problema de vaidade muito grande no nosso meio, pastor Eliel. A gente tem que ser sincero para falar. Há um orgulho, há uma vaidade absurda no nosso meio. De homens e pessoas que ostentam uma perfeição, uma posição como se não errassem, como se fossem donos da verdade. E aí fica muito difícil você reconhecer
reconhecer as falhas. Eu costumo dizer que uma das maiores vantagens, um dos pontos fortes de Davi, no seu relacionamento com Deus, em que pese ter cometido erros, era a sinceridade. Se tinha medo, declarava medo, Salmo 56. Se pecou, declarava pecado, Salmo 51. E é assim que nós devemos viver. Só que há uma vaidade para não reconhecer os erros. E há em nós também culpa nisso, não é? Do jeito que o Evangelho está hoje, essa questão do mercantilismo, essa questão da concorrência, e aí acontece essa coisa de se isolar para cá, se isolar para lá, não é? Isso tudo vai criando uma frustração nas pessoas. Quem é que nunca, nenhuma vez na vida, não parou, olhou para esse quadro todo e disse assim, tá ruim, tá complicado, tá difícil conviver, não é? É lógico, existem os bons exemplos, eu sempre gosto de chamar a atenção para os bons exemplos, e temos aqui alguns bons exemplos, não é? A quem está me ladeando aqui, pastor Teodomiro, completando hoje idade, um exemplo de ministério, de vida, né? Pastor Walter, pastor Adilson e tantos outros que passam por aí. Mas é lógico, há erros que a gente precisa pensar. No outro debate, no debate anterior, eu fiz uma distinção aqui entre o desigrejado conceitual, é o camarada que desenvolveu ou aderiu a um conceito já desenvolvido de ser um desigrejado. Ele chegou à conclusão de que a igreja está falida, de que não é a prática cristã adequada, e ele vai viver uma vida independente de estar na igreja. Nós discutimos aqui, e os 4 que estavam aqui não concordaram com essa postura. Há o outro lado, há aqueles que sofreram algum trauma, alguma decepção, não estão indo à igreja, não é porque desenvolveram um conceito de que a igreja não presta ou está errado. Eles não conseguem mais ir porque sofreram. Aí, pastor Eliel, encerrando aqui a minha fala, para os dois, quase sempre no final de tudo tem um valor emocional. Tem um filme que quase todo mundo assistiu, Deus Não Está Morto. Fantástico. Mas eu vou dizer um negócio aqui que eu não ouvi ninguém falar, mas eu vou correr o risco. Mas eu confesso que no final eu fiquei com uma ponta de frustração. Porque no decorrer do filme, o professor trava um embate, um debate com o aluno sensacional no campo bíblico e filosófico. Mas ao final fica provado que a questão dele foi emocional. Porque Deus não curou a mãe dele, ele passou a não acreditar em Deus. Então não partiu de uma filosofia, não partiu de um racionalismo, não partiu de uma crítica racional, partiu de uma frustração, de um lado emocional. Aí eu defendo que no fundo, quase todos os desigrejados têm um valor emocional para não estarem na igreja. E aí nós, como pastores, devemos rever os nossos conceitos também, a nossa fala, a nossa postura, e tentarmos, de alguma maneira, alcançá-los. Pastor Walter Miranda, bom demais tê-lo aqui, querido. Bom dia. Obrigado, pastor Eliel. Graça e paz do Senhor Jesus para um bom dia para toda a nossa audiência. E aos colegas pastores, parabéns ao pastor Teodomiro. Um grande homem de Deus, né? Feliz estar ao seu lado. Esse assunto é importante, pastor Eliel e colegas e ouvintes. As famílias têm um grande problema. E isso vai para os filhos depois que eles formam suas famílias também. É muito difícil o pai reconhecer diante de um filho, chegar, meu filho, eu errei, eu peço perdão. Meio cultural isso, não? Isso é um problema sério. O pai se sente orgulhoso, acha que vai perder a autoridade e uma série de coisas. E os filhos vão crescendo vendo isso, eles formam as famílias e vão ser a mesma coisa, vão ser o retrato dos pais. Porque vão ter os seus filhos e vão agir da mesma maneira. Bom, a igreja é uma família. Esse problema existe por um lado, vou puxar o nosso lado ministerial, dos pastores. Na verdade, é preciso um pouco de sinceridade, fazemos meia-culpa em muitas coisas que ocorreram. Tem gente aí machucada, tem gente deprimida, tem gente revoltada, tem gente com feridas profundas, porque de alguma maneira o ministério também perdeu, porque não soube chegar para a ovelha e dizer, olha, isso aqui eu quero te pedir perdão, porque eu contribuí para isso, você me perdoa. Talvez um gesto desse poderia ter contribuído, não tenha a menor sombra de dúvida, para que muitos desigrejados não estivessem hoje nessa lista de desigrejados. A grande realidade é essa. Tem gente sofrendo, tem gente aí também querendo uma mão amiga. Ele está fora, poxa, ninguém me procura, ninguém conversa comigo.
ninguém vem me visitar, eu não recebo um telefonema de ninguém, porque tem aquela turma de dentro também, ele está excluído, o nome dele foi riscado do livro da vida, ele tem que sofrer mesmo, ele tem que entrar no pau, ele tem que entrar no couro, ele está embaixo de vara, ele está embaixo de maldição, e com isso a gente abandona esses ditos desigrejados. Eu acho que está na hora de a gente rever isso também e mudar essa opinião. Nós, pastores, precisamos reconhecer que tem momentos que nós temos que pedir perdão também, e com isso nós não vamos perder, vamos ganhar. Muito bem. Pastor Teodomiro José de Freitas, que bom, que alegria tê-lo aqui, querido, nessa oportunidade tão especial para todos nós. Hoje é um dia lindo, maravilhoso, especial para todos nós. Deveria ser feriado. Hoje deveria ser feriado no Brasil, viu? E eu falo isso com toda sinceridade. Que bom, que alegria tê-lo aqui. Obrigado pelo presente de comemorar com a gente seu aniversário. Bom dia, pastor Teodomiro. Bom dia, meu querido colega, pastor Leandro Carro. Bom dia, caros companheiros da mesa. Bom dia, você, meu querido ouvinte. É um prazer estar aqui no dia do meu aniversário. Estou aqui agradecendo a Deus pela vida de vocês que me possibilitaram estar aqui. Estou recebendo um presente. Estar nesta mesa tão linda, falando de um assunto que esperamos, ao final, ajudar a muitos que estão fora do aprisco do Senhor, pessoas feridas, machucadas, pessoas traumatizadas com o evangelho que se prega hoje, ou com o púlpito, com o líder. Não poucos são aqueles que hoje estão desmotivados, estão vivendo no ostracismo, querendo até mesmo justificar-se diante das suas falhas. Pastor Eliel do Carmo e caros colegas, é verdade que existem muitos e muitos que estão fora da igreja, pessoas crentes, tementes a Deus, pessoas que já serviram ao Senhor na igreja, pessoas que já lideraram, pessoas que evangelizaram, ganharam pessoas, outras para Jesus, mas hoje estão frustradas, estão vivendo a sua realidade a sós, quem sabe, tentando fazer a carreira só, um solo. Pastor Leandro Carmo, na década de 80, eu tomei conhecimento de um líder religioso que disse o seguinte: Cristo sim, igreja não. E ele então saiu da igreja com algumas pessoas que o seguiam e começou a andar pelas ruas, de casa em casa, tentando abandonar o templo, abandonar a igreja, porque para ele Cristo sim, igreja não. E alguns o seguiam, só que anos depois, nem de casa em casa, nem na igreja, nem na tenda que ele construíra. Noutra palavra, ele deixou a igreja, deixou o templo, deixou os caminhos de Deus para seguir sua própria vontade. Já diz Provérbios capítulo 18, versículo 1. Aquele que busca os seus próprios desejos, isola-se. Eu penso, meu querido Eliel do Carmo, que nesta manhã nós podemos ajudar a muita gente que precisa voltar à comunhão dos santos, que precisa voltar para a igreja. E eu espero hoje também ajudar aquele que hoje está precisando de uma palavra da parte de Deus. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Isto é, o Espírito Santo falando aos crentes: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Eu creio, meu querido ouvinte, que Deus, nesta manhã, está batendo a sua porta, ainda que você tenha motivos tão justos, ainda que você tenha suas realidades, ainda que você queira viver a sua moda. Deus, hoje de manhã, está batendo a sua porta para que você volte à comunhão dos santos. E é bom que se diga também, pastor Eliel do Carmo e caros colegas, que existem também pastores feridos, pastores fora das igrejas, pastores que hoje estão pagando alto preço por alguma ingratidão da igreja, por ingratidão de ovelhas. Eu tenho dito o seguinte: a gratidão é tão importante que a ingratidão deveria ser crime. Não poucos são aqueles obreiros
nome de Deus que ontem trabalharam, lutaram, pregaram, fizeram uma grande obra e hoje estão no ostracismo. Eu tenho recebido do meu gabinete tantos colegas que dizem: pastor Teodomiro, não dá mais para mim. Eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu estou desiludido, eu estou desmotivado. Se de um lado existem ovelhas que se distanciaram do aprisco, também existem pastores que deixaram de servir ao Senhor por ingratidão. Portanto, pastor Leandro Carmo, nessa minha primeira fala, meu apelo é para que, se você é um colega pastor e está fora do ministério, volte para o ministério e o Senhor lhe ajudará. E se você, minha querida ovelha, meu querido irmão, está também desiludido e desmotivado, volte para o Senhor. Muito bem, muita gente participando aqui. Vou trazer algumas participações. O irmão participa aqui dizendo: essa evasão da igreja também se dá pela falta de apoio dos pastores, dos irmãos para com os integrantes da igreja. Às vezes, a pessoa está precisando de ajuda, um apoio moral, e a igreja que poderia ajudar não faz nada. Eu mesma estou desanimada com a igreja por conta disso. O Rodrigo, através do Face, assim: Jesus não pactua com pecado, mas ele não tinha preconceito com pecadores. Ele não desiste de nenhum dos seus. Mas tem irmãos que têm preconceito e se afasta desses irmãos que precisam da nossa ajuda espiritual e às vezes material. Duque de Caxias, Ádila, diz assim: eu não sei o que fazer, mas algo precisa ser feito. Eu peço sempre a Deus que tire dos meus olhos tudo que está tirando a minha visão. Sinto muita falta do rebanho de Deus e do alimento da palavra de Deus. Pastor Adilson Henrique, nós estamos falando aqui de desigrejados, de pessoas que de fato estão fora da igreja, porque há que fazer uma distinção de desigrejados e desviados. São coisas distintas. Desviados, outro tema que a gente está montando para a semana que vem. Mas os desigrejados são aquelas pessoas que participam em casa, eles só não estão congregando. É isso que nós estamos falando aqui. Mas muitos também que não estão congregando, mas estão indo à igreja. Tem os desigrejados de dentro da igreja. A gente está falando de alguém que está fora da igreja. Mas tem os desigrejados que colocaram no automático, que para ele tanto faz estar ali como estar no mercado. Não faz diferença nenhuma, só está ali muitas vezes para dar satisfação a outrem, dar satisfação à família, o que também o coração está muito longe. E aí, pastor Adilson Henrique? Concordo perfeitamente, pastor Iliel. Hoje um dos maiores problemas que nós também temos é o desigrejado que está dentro da igreja. Ele está ali, cultua, vai ao culto rotineiramente, ele participa do processo, mas ele não está ali. O coração dele não está ali. Às vezes vai por uma obrigação, às vezes vai por uma situação de pai, de mãe, às vezes até por tradição. A minha família é toda da igreja, eu tenho que estar na igreja, e com isso ela acaba não tendo maturidade espiritual. E a gente precisa entender que tais pessoas também se decepcionam dentro da igreja. Eu vou falar algo que aconteceu comigo. Não estou dando exemplo de ninguém. Aconteceu algo comigo. Eu tomei conhecimento de uma família que saiu da igreja, pastor Humberto, e foi para outra igreja. E essa família foi para lá, eu não entendi o porquê que ela teria ido para aquela igreja, mas depois eu vim a saber que a família estava triste. Não o fato de ir para a igreja, que o reino é um só. Eu não tenho esse problema, não tenho essa dificuldade. Mas ela estava magoada. Estava magoada com quem? Com o pastor. Fizeram lá um comentário, e aí quando eu soube disso, eu fui até lá. Olha, meu irmão, minha irmã, eu tomei conhecimento disso, isso é verdade? Pastor, porque eu fiquei triste. Então estou aqui, o pastor veio me pedir perdão. Veio lhe pedir perdão, o pastor estava na igreja, mas não estava me sentindo à vontade, não estava me sentindo bem. Por quê, pastor Eliel? Às vezes um comportamento, alguma coisa que aconteceu e você está alheio, às vezes é a situação que você está vivendo, ao conhecimento que você tem. Naquele momento, abracei a pessoa me abraçou, está lá congregando, mas estava congregando na realidade em casa.
Não tinha ido nem, ela usou esse termo para ir para outra igreja, mas estava em casa, mas estava lá triste. Então, o pastor Humberto falou inicialmente, a gente tem que reconhecer, não podemos entrar no caminho da vaidade, do orgulho, como bem elencou o pastor Walter Miranda. Hoje, se o pastor não reconhecer isto e buscar esta pessoa que se sente desigrejada dentro da igreja também, porque às vezes, o pastor Eliel, nós deixamos de abraçar, deixamos de visitar, deixamos de ouvir. O crente passa, muitas das vezes, dentro da igreja, e aí a pessoa não dá atenção, vai embora, não fala e ele se sente magoado. Então, esta situação, pastor Eliel, que hoje vivemos, é claro que se olhar aqui para o pastor Teodomiro, simpatia de pessoa, ele abraça, ele quer tratar bem da ovelha, mas muitas das vezes nós esquecemos disso. E o desigrejado dentro da igreja é porque, pastor Eliel, o coração não está ali, ele está distante de tudo, mas sobretudo nós precisamos abraçá-lo, amá-lo, para que ele não seja o desigrejado fora. Muito bem. Aqui, de Niterói, ouvintes aqui. Eu sou um desigrejado porque a igreja que eu frequentava não abria espaço para que os membros fossem atuantes. Os via como uma grande plateia. Tinha um conjunto fixo de cantores e pastores e não abria oportunidades para as novas pessoas também trabalharem. E vão surgindo aqui. De Barra Mansa, o Carlos aqui em meio a esta apostasia geral. E se observa hoje em dia, está muito difícil, pois no meu caso fui expulso da congregação justamente por pregar sã doutrina. E mesmo tentando voltar, não quiseram me receber. De Itaboraí, a Beth diz, penso que é necessário muita oração e também visitas. Nem todos querem voltar. Acham que é o tempo deles e não o tempo de Deus. Falam que conhecem a Bíblia. Meu próprio esposo fala isso. Se afastou porque foi trabalhar longe e por isso foi esfriando. Eu não culpo a igreja não. Deus tem dado livramentos de acidentes e o último foi um tumor na garganta, mas mesmo assim ele continua fumando. Acredito que a batalha espiritual também. Pastor Humberto Siqueira. Então, você puxou uma questão aí, né, provocou uma questão muito interessante. Embora você tenha dito que será num outro debate, eu só vou usar esse exemplo para poder falar do desigrejado dentro da igreja, que é uma questão interessantíssima. Assim como tem o desviado dentro da igreja, não é? A realidade será um dos capítulos do livro, esse negócio de desviado, eu estou querendo que alguém me explique o que é de fato, não é? Aí quando você pensa no desigrejado dentro da igreja, é o contrário da história, porque o desigrejado ele não está na igreja. E isso vai dar ao desigrejado um certo valor para o conceito dele. Por quê? Se você pensar na igreja como instituição, o que nós chamamos de igreja visível, é a denominação. Igreja Batista Monte Hermão, Igreja Batista Assembleia de Deus, é a denominação. Se pensarmos na igreja invisível, que é a totalidade da ação remidora em Cristo na vida de todos nós, e aí não há denominação, o que o camarada diz? Eu não estou na igreja visível, eu não estou na instituição, mas eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não sei como. Eu queria que alguém me explicasse, e não será o tempo hoje, como fazer parte do corpo de Cristo sem estar em comunhão com esse corpo. Porque ninguém vai ver um pé andando por aí sozinho, uma mão andando sozinha. Ela tem que estar dentro do corpo, fora do corpo até estar morta. Eu aproveito isso para citar como exemplo, e eu citei aqui no outro, cito de novo, eu acho de tantos textos lindos, tantos ensinamentos de Jesus, mas João capítulo 15 é sensacional. Quando ele dá aquela série de conselhos aos seus discípulos. E no 7 é o cerne, porque ele vai dizer assim, se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que pedis em meu nome eu vos farei. Qual é o segredo da história? Permanecer em Cristo. Esse é o segredo. O problema é quando nós não permanecemos. Você vai vendo por aí pela participação que tem vários motivos para as pessoas saírem da igreja. Geralmente, o cara que desenvolve esse conceito, ele ficou frustrado, traumatizado com alguma coisa. Aí você vai ver, não me deu oportunidade. Eu conheço uma pessoa, eu tive um aluno num seminário, que ele saiu da igreja porque não falou em línguas. Porque ele via todo mundo falando em línguas, ele não conseguia falar em línguas, não recebeu o dom, saiu da igreja. Até o dia que Deus falou com ele uma experiência dele pessoal lá e ele voltou. E acho que até hoje não fala ainda. Então, quer dizer, entendeu? Você vai ter vários tipos de pessoas. Então o cara sai porque não teve oportunidade de cantar, de pregar. Tem gente que sai da igreja porque o pastor passou e não falou com ele. É extremamente difícil. Hoje, nesse dia, uma honra. No dia do aniversário do pastor Teodomiro, eu completo 15 anos de ministério pastoral.
Não é? É o dízimo do pastor Walter. Mas eu costumo dizer, dificilmente me contarão alguma coisa que vai me surpreender. 30 anos no evangelho, filho de pastor, vivendo no evangelho por um conselho da minha mãe com 14 anos de idade, quando eu me batizei. Mamãe disse assim: tenha intimidade com Deus, você e Deus. Pode acabar a igreja, você não se afaste de Jesus. Pode acontecer o que for, você não vai sair da igreja. E até hoje eu mantenho o mesmo princípio, intimidade com Deus. O problema é que nesse relacionamento criam-se muitos problemas. Agora eu pergunto, você pode sair da tua família? Ontem eu falava com uma pessoa, né? Até questionando, igreja e tal. Eu falei assim, vem cá, no trabalho dela, ela pega tudo e vai embora? Sai fora, briga com o patrão, quebra o pau? Não, não pode, depende daquilo ali. A igreja não. A igreja você pode ir embora, pode trocar de igreja. Agora tem a portabilidade evangélica. Você pode sair de uma igreja para outra sem trocar de nada, só vai para lá e acabou. Então, assim, é muito difícil. O relacionamento é complicado. Isso é desde o princípio. Deus criou Adão e Eva, só os dois arrumaram um jeito de brigar entre eles e botar a culpa um no outro, depois cair na serpente. Daí até hoje o problema. O relacionamento é muito difícil. Você vai ouvir e vai ler vários motivos para que aconteça. Eu volto a dizer, tudo geralmente vai partir de alguma coisa emocional, de um trauma, de uma frustração que a pessoa viveu. Bom, deixa aí pro intervalo, quero ouvir na volta com mais tempo aqui, pastor Walter Miranda, pastor Teodomiro, pastor Adilson, pastor Humberto. A gente vai pro intervalo e você continua ligando, participando aqui com a gente, externando a sua opinião. Agora 11h32, em 30 segundos a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, já de volta então com a segunda parte do nosso debate com o pastor Adilson Henrique dos Santos, pastor Teodomiro José de Freitas, pastor Humberto Sequeira e pastor Walter Miranda. Pastor Walter, deveria ter, vamos lá, vamos falar então aqui de possibilidades e acaba sendo até mesmo uma questão de sugestões aqui, nesse sentido. Um grupo treinado para isso. Porque a gente tem grupo de visitas para o hospital, grupo de visita para aquilo, grupo de visitas. Porque para este grupo tem que ser um grupo muito bem preparado, quiçá o pastor da igreja, para que possam vir de fato, porque talvez seja tão somente um esclarecimento. Eu queria posicionar aqui, a gente está batendo essa tecla que existem dois públicos, e existem mesmo dois grupos. Aquele que está com problema com a igreja, problema existencial com a igreja, mas aquele que desenvolveu algo que ele gostaria de ter falado, gostaria de ter voz e não tem, e criou-se um conceito disso. Deveria ter esse grupo para ir em busca dessas pessoas, no que pese sair de lá, tendo a consciência de que eles vão continuar sendo desigrejados, mas que fizemos a nossa parte, pastor Walter. Concordo, pastor Eliel. Tudo que for possível fazer para alcançar e trazer o desigrejado para o convívio da igreja, para ele viver a dinâmica do trabalho da obra de Deus, é plausível. Claro, isso é muito importante. O pastor tendo a visão com um grupo, porque dentro da igreja tem dois tipos de desigrejado. Aquele que você falou muito bem no início aí, que você logo pontuou aí, que está na igreja, mas ele está ali, ele está conformado, mas ele é membro, está ali na igreja, mas ele é um desigrejado. Mas existe outro desigrejado do grupo também. É aquele grupo que ele está na igreja, aquela pessoa desigrejada, que ela é revoltada, está na igreja, é murmuradora, ela não concorda com nada, mas ela está ali. E ela cria problema. Essa pessoa também precisa ser trabalhada de alguma maneira, conversar com ela. Tem muitos dentro da igreja assim. Tudo que se faz na igreja, ela é do contra. Tudo que se trabalha na igreja, ela é do contra. Parece que ela está ali. Mas ela é serva de Deus? Ou é servo de Deus? É um servo de Deus. Está com alguma coisa de revolta dentro dela que precisa ser conhecida, trabalhada, para que mude aquele trabalho. Alguma coisa, a visão dela está embaçada. Ela precisa ver melhor aquilo. Por isso que há uma revolta dentro dela. Tudo que se faz de bom é igual aquela pessoa. Quando a pessoa é inimiga da outra, o que ocorre? Ela pode fazer tudo de bom, mas o outro que é inimigo não vê. Ah, tá vendo só? Aquilo que ele fez está errado. E o camarada fez uma coisa boa. Mas como o outro é inimigo, só vê o indivíduo fazer errado. Não dá nenhum voto de confiança, nenhum parabéns a ele. Dentro da igreja também tem esse tipo de desigrejado. As coisas estão sendo feitas boas, mas por algum motivo, alguma coisa aconteceu para começar e dar continuidade a isso. Ele está ali. O pastor prega, não gostou da mensagem. Alguém dá um testemunho, não,
Não, ele reclama. E o movimento financeiro da igreja, tudo ele está reclamando. Mas ele é membro da igreja, mas não quer sair. Mas está ali acompanhando tudo e é um murmurador de mão cheia. Eu não estou criticando, eu estou dizendo que ele precisa ser alcançado também. É um dos tipos, são dois tipos de desigrejados que nós temos no meio do povo de Deus, na igreja local. Alguma coisa precisa ser feita. Em vez de existir aquela panelinha de irmãos, porque infelizmente existe muita panelinha no nosso meio e numa igreja local, aquela panelinha, quase que alguém não pode entrar ali, é um grupo fechado, que ele sabe o que acontece, e outros, isso também ajuda também o cara a ficar desigrejado também, é a panelinha. Certa vez eu estava na igreja e vi os jovens conversando lá, e uma jovem, ela estava muito retirada, afastada. E eu cheguei para os demais. Escuta aqui, você não está vendo aquela jovem que está lá no canto isolado? Eu cheguei para o grupo de jovens. Conversa com ela, está precisando vocês puxá-la para o meio. Ela estava com timidez, precisava de ajuda. Os jovens foram lá, puxaram aquela jovem para o meio delas. Quer dizer, a pessoa estava tímida, estava envergonhada, e se não, o pastor não tiver visão, não fizer alguma coisa, dali para pior. A grande verdade é essa, está dentro da igreja, dali para pior. Então, esse grupo que se formar com o apoio do pastor, com a visão pastoral, e também, quem sabe, o pastor participando, pode ajudar muito. Preciso também desmontar as panelinhas para que ajude os desigrejados. Pois é, pastor Teodomiro José de Freitas, e aí eu tenho a sensação, e tomara que seja só a sensação, de que essa linha de diálogo, existem ruídos nesta linha de diálogo. Porque o princípio da comunicação, e aí o senhor também é mestre nisso, não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu entendo. Porque muitas vezes, para evitar um conflito maior, eu tenho que explicar uma frase que eu disse. E aí, quando eu explico, todo mundo entende, não tem nenhum problema. Essa comunicação, essa via de mão dupla, não falta também nesse relacionamento? Eu queria bater nisso agora aqui, nesta tecla. Nesse relacionamento, é o dar suporte ao outro. A gente, às vezes, parece que a gente não tem paciência de suportar o outro, de dar suporte ao outro, de abraçar o outro. Aí a gente faz campanha de evangelismo, bota todo mundo na rua, gasta-se um dinheiro tremendo para fazer evangelismo, mas quem está lá dentro lá vai para fora. Como é que é isso, pastor Teodomiro? Pastor Eliel do Carmo, eu creio que a vida tem duas mãos de ir e vir. A comunicação é muito importante. E é importante que o líder, que o pastor esteja sempre atento, porque às vezes tudo quanto ele prega, tudo quanto ele diz, tudo quanto ele escreve, tudo quanto ele postula, nem todos entendem. Eu tenho procurado, de todas as formas, me tornar um comunicador de maneira que as crianças me entendam, que os adolescentes jovens também me entendam, que a terceira idade ainda me entenda, que todos os visitantes, eu até uso de um expediente dentro do culto, na hora da pregação, de provocar o auditório, para que haja este feedback na comunicação. É verdade que hoje a comunicação está presente em todos os segmentos sociais, mas nem sempre a comunicação chega lá, chega ao seu alvo, chega àquele que vai receber de maneira clara, porque os bloqueios existem, as interferências existem, os ruídos também existem, e muitas vezes, até mesmo, pastor Eliel do Carmo, as dificuldades de alguém que precisa receber a mensagem, ele está com atenção em outras coisas, no tempo, na hora do culto. Quanta gente está hoje antenada com outras coisas, está com seu aparelhozinho, está tentando passar a mensagem, está tentando passar o WhatsApp para aqui, para ali, para acolá, e deixa de ouvir a mensagem. Neste caso, os bloqueios, os ruídos são muito grandes. Mas eu posso também acrescentar o seguinte, pastor do Carmo, caros colegas aqui da mesa. Se você, meu querido ouvinte, está enfrentando crises, está diante de uma muralha, está diante de desafio, desigrejou-se, desmotivou-se, está desanimado, olha, eu posso dizer o seguinte, o governo tem problemas, mas o governo é de Deus. A educação tem problemas, mas a educação também é de Deus. A família tem problemas, mas a família é de Deus. A igreja pode ter problemas, e normalmente tem,
mas a igreja é do Senhor, não é do pastor, não é do líder. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E eu dou graças a Deus porque nunca da igreja me afastei. E quero convidar você, meu querido ouvinte, que talvez tenha seus motivos particulares para estar fora da igreja, fora do aprisco, e esteja tentando sobreviver, está como um náufrago tentando viver a sua moda. Volte para a igreja. E se você, meu querido colega pastor, também está enfrentando alguma crise, nós estamos aqui querendo ajudá-lo. Volte para o ministério e Deus há de abençoá-lo. Fabrício participando com a gente, Belo Horizonte, infelizmente temos muitas pessoas assim hoje, porque as igrejas estão cheias de crente dói-dói. E qualquer coisa que acontece já quer desligar de tudo. O povo hoje está cheio de sentimentalismo. Precisamos orar para que Deus mude essa questão. Obrigado, Fabrício, pela sua participação aqui. Mas muita gente participando aqui e a gente está, graças a Deus, o debate está caminhando aqui. E a gente está chegando à conclusão aqui, nessa segunda parte, o pastor Adilson, de que a maior parte dessas pessoas que se denominam desigrejados são pessoas frustradas. E aí eu volto para o senhor a pergunta que eu fiz para o pastor Walter Miranda. Ou se há uma estratégia, ou se busca uma estratégia, até mesmo para se tirar essa responsabilidade, ou a gente vai pagar um preço alto, falando a gente líder, pastor de igreja. O que é isso, pastor Adilson? Pastor Eliel. Exatamente dessa forma. Se nós não criarmos estratégias para poder alcançar este povo, e sobretudo para tentar ganhar o nosso povo que está lá desanimado, triste, nós teremos muito desigrejado. E quando recebemos alguém na igreja, que normalmente, pastor, nós gostamos de batizar crentes e não receber crente. Mas quando recebemos algum crente, normalmente a gente faz um gabinete, conversa com aquele crente, e a gente diz o seguinte, pastor Teodomiro, vem cá, você veio para cá, você quer ficar mesmo aqui, tem a igreja tal, ali, você deseja ficar aqui. E eu digo para ele o seguinte, aonde tem gente, aonde tem pessoa, tem problema. Você está vindo para cá, se você se decepcionou por alguma coisa, lá tem pessoas, aqui também tem. Então você não pode estar olhando para as pessoas, não pode estar olhando para as falhas das pessoas, você tem que olhar para Cristo. Sobretudo então, pastor Eliel, partindo desse princípio, a pessoa já sabe que não adianta ela tentar fomentar qualquer coisa, partindo do princípio que ela tenha vindo com qualquer problema de outro lugar. E normalmente, pastor, eu ligo para o pastor lá. Vem cá, eu estou recebendo fulano aqui. Pastor Humberto, quem é essa pessoa sua? O senhor conhece? Pastor Walter Miranda, o senhor conhece essa pessoa? Qual o testemunho dela? E quando eu mando também, eu mando, mesmo que a igreja não receba a carta, eu mando uma referência. Agora, este cuidado que a gente tem, tanto na chegada e na saída, ele tem que ser dentro da igreja, pastor Eliel. Criar estratégia para a gente poder ganhar este povo que está triste, desanimado, como o irmão falou, está frustrado e, sobretudo, criar, se é que é possível, eu acho que a gente criar uma equipe preparada para atender esse tipo de pessoa, porque para cada tipo de pessoa tem alguém com experiência. Se você perceber, para o testemunha de Jeová, tem o ex-testemunha de Jeová, para o bruxo, para quem quer que seja, tem sempre alguém que tem conhecimento. O negócio é que muitas das vezes a gente não valoriza a pessoa que está ali. Se a igreja valorizar, se o líder valorizar tudo sobre uma orientação, sobre uma ótica pastoral, o pastor Walter Miranda, para não ser prolixo aqui na palavra, ele falou sobre algo interessante. E essas pessoas são feridas na igreja por causa da panelinha. Agora, quantos pastores que às vezes querem fazer uma coisa boa na igreja, tem aquela família tal que quer botar o pastor na parede, que não concorda com o comportamento daquele pastor, aquele grupozinho tem que ser tratado, porque o pastor não pode ser manobrado.
manobrado pelaquela família mais antiga da igreja, de jeito nenhum. Então essas pessoas, pastor Eliel, estrategicamente têm que ser tratadas, têm que ser curadas dessa situação para que esses homens sejam valorizados. Nós temos a nossa parcela aqui de problema, de dificuldade, e temos que melhorar isso. Agora, pastor Eliel, estratégia para ganhar este povo, tanto de fora, muito mais o de dentro que está se perdendo. O Fábio, pastor Humberto, diz aqui: bom dia, Eliel e pastores da mesa, a paz. A paz do Senhor Jesus. Gostaria de saber onde se encontra na Bíblia que devemos congregar em templos físicos. Pois o próprio Jesus, em nenhuma parte da Bíblia, é relatado, né, ou falando que é para cultuar a Deus ou orar. Eu estou entendendo aqui a palavra do Fábio, a pergunta dele, até como uma questão de defesa, para poder passar para alguém, porque essa é a questão. Por que eu tenho que estar em templo físico? Por que eu tenho que estar numa igreja? Por que eu tenho que estar... E na terça-feira, atenção, você é ouvinte do debate, terça-feira nós vamos falar de um debate, somente sobre o tema comunhão, que é um desdobramento, e vai ser específico de comunhão. E aí, pastor Humberto? Eu penso que o mais clássico de todos, a menos que se queira fazer uma interpretação conveniente, aquilo que me é conveniente entender e não uma interpretação literal bíblica, é Mateus 16, a partir do 13, quando Jesus vai questionar os seus discípulos a respeito dele mesmo. E ali então é o texto conhecido, quando ele institui a igreja, ou constitui a igreja, fazendo aquela declaração: porque tu és Pedro, não é? E sobre esta pedra, a pedra era ele mesmo, não é? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É lógico, aí eu falo da questão da conveniência. Alguém que não quer defender a igreja física, ele vai dizer o quê? Mas aí ele não está dizendo que é uma igreja física, mas é óbvio que é. É óbvio que é. Os apóstolos, quando seguiram a pregação do Evangelho, Atos capítulo 2, a partir do 2, eles começaram a se reunir, e o texto é claro, eles congregavam juntos. É só pegar Atos a partir do capítulo 2. No 42 já começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam sempre juntos, vendiam suas próprias... Aquilo era o quê? Era uma igreja, era uma comunhão dos santos. Aos hebreus também vai ser dita a questão também para não se afastar da comunhão da igreja, de estar na igreja. Você vai ter vários textos que vão falar sobre isso. Um outro texto, por analogia, Salmo 133, também vai falar sobre isso. Então existem vários textos. Penso que o clássico é Mateus 16, quando ele mesmo constitui a igreja dele. E como que pessoas se reunirão se não houver uma igreja? Ora, então Atos capítulo 6, quando a igreja começa a ser instituída e cria-se até o primeiro ministério, ou o segundo, né, já que já viu os pastores em apóstolos, etc., quando ali se institui os diáconos. O que era aquilo? Não era uma convivência? O problema das viúvas hebreias com as gregas e tal, não era uma convivência de igreja? Não houve ali uma assembleia, para nós que somos batistas, então gostamos, não houve ali uma assembleia em Atos 6? Você vai ver várias evidências de que a igreja existe e que não foi uma criação humana, foi em Deus. Um texto também que eu amo, João capítulo 21. Quando Jesus fala a respeito, ele mesmo vai falar que eles sejam um como nós somos um. Isso está querendo dizer o quê? Comunhão, que nós temos que estar. Como seremos um? Cada um na sua casa. Como seremos? Só seremos se estivermos juntos. Vai se reunir aonde? Aí começa, tudo é uma questão de conveniência. Aí começa umas neuroses. A igreja sem paredes. Não, isso já todo mundo sabe, que a igreja tem paredes. Mas ela precisa de uma instituição, ela precisa de um lugar para se reunir e precisa de uma organização. A igreja é a agência do reino de Deus, ela precisa pregar a palavra, ela precisa trabalhar como igreja, ela tem um valor sensacional. Eu vivo na igreja desde meus 14 anos, assim como você, pastor Eliel, e nós que estamos aqui, e pergunta aqui, todos nós, eu sempre, a igreja para mim é o melhor lugar do mundo, eu amo culto, eu já sofri todas as decepções que se pode pensar, mas eu estou ali por Jesus, e sei que também tenho defeitos, porque parece que quem critica não tem defeitos. Eu vou fechar minha fala aqui fazendo uma dicotomia. Ao Judas e ao Pedro. Ora, andaram com Jesus. Viram Jesus realizar milagres. Viram Jesus transformar a vida deles mesmos. Viram tudo que Jesus fez, perdoar pessoas, os exemplos, os ensinamentos que Jesus deu. E nem assim Pedro se converteu. Judas se converteu. Não é? Judas, eu costumo dizer, Judas deixou de ver coisas porque não teve intimidade com Jesus Cristo. Não é? Então, para perceber, tem Judas e tem Pedro. Judas não quis entender, não quis criar a intimidade, não quis ter compromisso, tinha seus próprios conceitos. Tem um livro que até diz que Judas na realidade foi traído e tenta inocentar Judas. E você tem o Pedro, que cometeu uma falha, que fraquejou em um determinado momento, muito mais por uma questão de personalidade do que de caráter. Judas era caráter.
Basta analisar os textos bíblicos, inclusive até João capítulo 12, você vai ver que ele metia a mão na oferta. Então o camarada tinha um problema de caráter. Pedro não. Pedro teve uma fraqueza de personalidade. Mas Jesus não foi lá recuperar ele? Inclusive tem até uma mensagem sua linda. Não é? Jesus não foi lá recuperar Pedro? Foi atrás de Pedro e recuperou Pedro? Aí eu faço uma dicotomia. Para encerrar aqui, pastor Eliel, tem muito Judas. Tem camarada que na realidade é oportunista. Ele mete o pau na igreja, mas daqui a pouco ele está criando uma para ele. Não quero saber de igreja. Aí reúne na casa dele, daqui a pouco ele tem uma igreja. Tem gente oportunista, tem gente maldosa, tem gente que não quer ver o bem do reino, quer ver o bem dele mesmo. Ele pensa nele, não me deram oportunidade, não deixa eu cantar, não deixa eu falar, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Aí ele quer criar a igreja dele e vira um revoltado. Tem muita gente recalcada. Não se estabeleceu, não teve competência para se estabelecer, é recalcada, bate em quem está hoje fazendo a obra. E tem os Pedros. A gente, na realidade, tem que ir atrás. Muito bem. E aí, pastor Teodomiro, para a gente fechar aqui, então, os nossos debates, até mesmo no capítulo 21 de João, ao final da conversa de Jesus com Pedro, ele dá uma missão a Pedro, para apacentar as ovelhas. Só apacenta ovelhas quem tem um grupo. Tem que ter o líder. Porque senão deixa que eu sou pastor, eu que cuido. E ele poderia cuidar da igreja, mas ele designou a Pedro a cuidar das ovelhas dele, Jesus. Hein, pastor Teodomiro? Sem dúvida, pastor Eliel do Carmo. Jesus Cristo, com a sua pedagogia, com a sua capacidade incrível de recuperar Pedro, ele diz para o moço que estava vivendo as suas dificuldades, até tentou voltar para a pesca, mas Jesus, que é o maior pescador, que entende tudo de pesca, foi lá, pescou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Uma, duas vezes, três vezes, até que Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Noutra palavra, tu sabes que eu falhei, tu sabes que eu te neguei, tu sabes que eu escorreguei, tu sabes que eu tive dificuldades. Mas eu estou aqui, Senhor Deus, Senhor Jesus. E Jesus então disse para Pedro agora: apacenta as minhas ovelhas. Pastor e ovelhas. Daí a pouco Pedro aparece em cena como o maior protagonista, aquele pregador exponencial, prega para mais de 3.000 pessoas e quase 3.000 se convertem ao Senhor. Depois prega Pedro outra vez um sermão e quase 5.000 pessoas se convertem. E quando abrimos a Bíblia em Atos capítulo de número 5, versículo 42, lemos: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, pastor Eliel, com muito carinho, eu quero deixar esta palavra final e dizendo aquilo que o Ezequiel, profeta, diz no capítulo de número 34, 16. A perdida buscarei. Se está perdido, Deus vai buscar. O próprio Deus vai libertar, vai trazer de volta. E a quebrada, Deus vai curar. E aquela que está enferma, Deus também vai fazer um milagre. Portanto, eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que tem suas dificuldades, não é crente, temente ao Senhor, volte para o aprisco, volte para a igreja, volte hoje, em nome de Jesus. Ponto final, gente, nesse nosso debate. Na sua segunda parte, tivemos 2 temas da importância desse tema. Quero agradecer a mesa, a toda a audiência da Melodia participando aqui com a gente. Nós não vamos abrir mão desse assunto. Nós vamos voltar. A gente vê porque a palavra de Deus, o debate, que é um instrumento de Deus, jamais voltará vazio, jamais ficará sem produzir resultado. Muitas pessoas já mandando e-mail, dizendo assim: glória a Deus, eu precisava ouvir exatamente isso. Então, glória a Deus. Pastor Walter Miranda, meu querido, obrigado pela participação com a gente, tá bom? Prazer estar aqui, pastor Eliel. Deus abençoe toda a nossa audiência, que Deus abençoe que muitos desigrejados possam reintegrar-se, né, de maneira dinâmica no trabalho da igreja para a glória do nome do Senhor. E quero mandar um alô para minha sogra, irmã Vilma, aniversário ontem, legal, 83 anos. Deus abençoe a mãe da Eliana, Deus abençoe grandemente a irmã Vilma e também a irmã Júlia, lá em Itaipu, uma anciã de 80 anos, membro da igreja de Jardim Alcântara,
não perde os nossos. De segunda a sexta ela está aqui no debate da Melodia. Bom, obrigado. Deus abençoe a irmã Júlia. E a todos nós, um beijão no coração em nome de Deus. Beleza. Pastor Adilson Henrique, obrigado, querido, pela participação com a gente. Eu que agradeço, pastor Eliel. Eles estão fazendo aniversário aqui, o pastor Teodomiro e o pastor Humberto, pelo ministério. Isso. Eu quero dizer, é fácil dar um presente, difícil é ser um presente, né? Que a igreja de vocês seja um presente para vocês de maneira especial. Quero mandar um abraço aí para o pastor Eliel, a sua família. Obrigado, meu pastor. Mônica, olha, não deixe de mandar o meu abraço, não. Um abraço à equipe missionária da Melodia. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Instituto Cristão de Música, lá o pastor André de Souza, o maestro, e agradecer a Deus pela vida da irmã Eleia, os seus filhos, pastor Osés, o Rafael, a toda a família nogueirense, aos pastores da SEADER, e eu quero avisar aqui que no dia 9 nós temos a reunião de pastores da Coordenadoria de Niterói em São Gonçalo, lá na igreja, vai ser uma grande bênção, e deixo aqui o beijão para a missionária Mônica, o Ariel Henrique, o pessoal do Quintal, Admon e Queiro. Um beijo grande para todos. Maravilha. Logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto. Vai estar pregando o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, no Moneró, na Ilha do Governador. Pastor Humberto Siqueira, meu grande irmão, obrigado pela presença aqui e obrigado pela recepção extremamente carinhosa na quinta-feira passada, quando eu tive a honra de estar a Batista Monte Irmão, naquela igreja lá do meu coração, naquele povo maravilhoso. Obrigado, meu pastor. Nós que agradecemos e foi interessante logo depois a repercussão da mensagem, uma mensagem atual e necessária para a igreja, não é? E todo mundo comentando, inclusive me pediram para você pregar um domingo à noite, que é quando tá os crentes todos igrejados, desviados, aquela coisa toda. Amém. Convite porque aceito. De fato é uma mensagem para ser ouvida por todos, né? Eu devia ter gravado, mas enfim. Certamente você tem tido a oportunidade de falar em tantas outras e tem sido bênção, como foi em Monte Irmão naquele dia. Obrigado, amigo. Eu quero manifestar o meu pesar aqui, um pouquinho antes de entrar no estúdio, eu recebendo o senhor Luiz, que é esposo da irmã Jurema, pai da irmã Juscelia, que são duas pessoas queridíssimas da igreja, faleceu ainda há pouco, então eu quero manifestar o meu pesar aqui à família, a toda a Igreja Batista Monte Irmão, que nesse momento já devem estar se mobilizando lá para o sepultamento. E também, em contrapartida, quero fazer aqui um agradecimento, pastor Eliel, à diretoria da Urmiban, RJ, na pessoa do seu presidente, pastor Luiz Fernando, à diretoria da Convenção Batista Nacional, que eu presido, ao reitor do Esteban, do nosso seminário, que é o pastor Janilson, ao secretário executivo, pastor Leonardo, e todo mundo que trabalhou no primeiro escribã da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, sábado passado, no Grande Rio, 450 inscrições só para liderança, movimentando 500 pessoas ali, foi sensacional, foi uma bênção. Preparou o coração da galera aí para a AGO em julho. Eu me senti muito feliz de ver uma galera trabalhando e fazer um evento tão bonito para a Convenção Batista Nacional. Foi assim, sensacional. Amigo, muito obrigado. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe você grandemente. Só um recado aqui, domingo à noite, agora eu estou lá na Igreja Batista Um Novo Tempo, em São Gonçalo. Legal. Vou estar lá pregando, a igreja que está dirigida agora pela Convenção Batista Nacional, com o secretário executivo, eu vou estar lá pregando e mando um abraço pra galera. Mano, obrigado. Beijão no coração, Deus te abençoe. Obrigado, beijo em casa lá, meu pastor. Pastor Teodomiro José de Freitas, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Tá todo mundo, pastora Marlene mandando beijo, todo mundo da PIB, da Pavuna mandando beijo nessa data muito especial, e a Melodia não vai ficar fora disso não. A Melodia não vai ficar fora, a Melodia não vai ficar fora dessa festa não. Aê! Aí, gente. Isso é muito carinho, isso é amor. Há uma figura maravilhosa, há uma figura extraordinária, uma vida elevada. Aí, 73 anos comemorados hoje. A Melodia, como uma grande família, jamais poderia ficar fora desse momento especial. Pastor Teodomiro, querido, obrigado, viu? Pelo carinho. Pastor Eliel, eu saí de casa com recomendações angelicais para não me aborrecer, mas meu coração agora está disparado. Eu estou vivendo um momento sui generis da minha vida ministerial. Está no estúdio, no meio de tantos colegas, homens de Deus, e com meu querido Fábio, deputado. Ô querido, você é muito especial. Que alegria. E recebo nesse instante uma homenagem, e eu quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória. Minha vida
está nas mãos do Senhor. Quero servir ao Senhor. Mando um abraço para minha esposa querida Marlene, para sua secretária Milena, para meus filhos Thelma e Wesley, meu genro, pastor Gomecino, minha neta, que brevemente será nossa colega e também uma advogada, Isabela. Mando um abraço para todos os funcionários da igreja, para o Seminário Teológico Batista da Pavuna e para toda a membresia da igreja, dizendo que à noite espero que a festa continue. Muito bom. Fábio Silva, querido. Que bom, Fábio. Que bom, meu querido Fábio Silva. Essa é a ideia do Fábio, de toda a direção da rádio, de todos os funcionários da rádio, né, Fábio? Figura extraordinária. Tudo bem, Léo? Bem, Fábio. O pastor Teodomiro é tão chique que o microfone combina com a camisa dele. Olha isso, olha isso. Muito Tudo bom, bem, né? pastor? A paz do Senhor, Eliel, amados pastores estão aqui conosco. Vamos fazer a surpresa, óbvio, para o nosso pastor amado, bom, né? Muito bom, muito Estava bom. todo mundo ali atrás, esperando terminar o debate para fazer essa surpresa maravilhosa. Legal. Ele merece uma pessoa que é do nosso círculo de amizade. Verdade, você sabe disso. verdade. Nós não ganhamos apenas um amigo, ganhamos um irmão. É verdade. O pastor Teodomiro José de Freitas. Muito obrigado por ser seu amigo, viu? Deus te abençoe, ao senhor e toda a sua família. Um abraço, Eliel. Obrigado, Valeu, querido. Obrigado, meu querido Fábio Silva. Valeu, gente. A partir de agora é Dinho Lome e Débora Lira, no comando do Tarde Maior. A partir de agora, logo mais então às 9h30, o nosso Cristo em Casa. Obrigado, gente. Uma tarde assim, começando com muita emoção. Obrigado, boa tarde. Valeu. Você ouve mais um Debate Melodia.